Fala rapaziada, bem-vindos de volta. Vamos estar falando agora aqui do setor ofensivo para a rodada, beleza? Vamos estar utilizando a plataforma aqui do Joga 10 News. Todo crédito aí para esse pessoal que faz um trabalho excelente. Vamos estar utilizando a plataforma do Scala 10 também. Peço para vocês, antes de começar a falar aqui das dicas, siga aí a minha página no Instagram, lá onde eu vou postar o time atualizado. Nos stories a gente vai estar atualizando se tiver alguma notícia sobre determinado clube, time que a gente tiver escalado algum jogador, tá? E eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever, me ajuda bastante pra gente estar crescendo aí e alcançando um público maior, beleza? Eu agradeço do meu coração mesmo. Vamos lá, vamos estar falando então. Vou começar a estar falando dos meias, tá? Essas são as dicas. É uma rodada que assim não tem mais uma vez nenhuma unanimidade, tá? Não tem nenhum nome assim que você fala, não, esse cara vai imitar, esse cara vai bem. Não, temos potenciais e é deles que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Primeiro a gente vai estar falando do PP, volante do Cuiabá, né? A equipe do São Paulo cede de certa forma alguns pontos, né? Se você for ver aqui, ó, o Johnny faz desarmes, o Gabriel fez alguns desarmes, beleza? Se a gente pegar os outros jogos, a mesma coisa, tá vendo? Tem 5 desarmes pro Edson, aqui tem desarmes 5 pro Alan, 6 pro Otávio, né? Tudo jogos que o São Paulo fez fora. E o São Paulo tem outro ponto que pode poupar, né? Assim, algumas peças e com time misto por conta do jogo de volta da Sul-Americana. Acho difícil por ser um jogo muito importante assim, mas o PP vem conquistando seus pontos, isso tem que ser levado em conta. Tirando esse último jogo que ele foi mal, ó, ele vem de um 6,7, um 6,70, um 7,20, um 4,50. Então assim, é uma garantia de pontos, tem muito potencial, vale a pena, então a gente tem que dizer esse jogador aqui nas dicas. Veja, tem muito jogador que eu vou estar falando que é sobre média básica, o que aquele cara vem conquistando, e por mais que o outro time não ceda tanto ou ceda de forma mediana, vale a pena para uma rodada que tem tanta dúvida no meio, tá? Vamos continuando aqui então. Já mudando um pouquinho dessa ideia de média básica, nós vamos estar falando do Wellington Rato. Cara, o Rato, ele já é meia, né? Por que ele tá aqui? Muito porque o que o Atlético Mineiro cede. O Atlético Mineiro vem tomando muito gol, né? Você vê que não tem tanto ponto assim evidente. Por mais que tenha esse Alex Santana que foi muito bem, né? Olha um cara de meia que deixaram finalizar. Olha a pontuação, 2 gols, né? Então quando a gente olha para a plataforma de gols sofridos por meias nos últimos 5 jogos, a gente vai ver que o Atlético Mineiro vem tomando gol, né? E para atacante tomou 6 gols, né? Então assim, o Wellington Rato é praticamente um atacante também. Então eu acho que vale a pena escalá-lo, né? Ele nos últimos 2 jogos não rendeu como a gente esperava, mas é um bom jogador e vai ter oportunidade nesse jogo contra o Galo, beleza? Vamos estar falando agora do Zanocelo, um cara bem fora da curva, um outro volante também, mas muito por isso aqui, ó, o clube que mais cede é o Goiás para volantes, né? Ó, Zarate fez desarmes, o Alan fez desarmes, né? Olha o pessoal do Palmeiras também sempre com alguns desarmes e tem essa regularidade, entende? Essa regularidade é muito importante para você escalar jogadores. Se você pegar nos últimos 5 jogos até aumenta, né? Então assim, e o Zanocelo é muito assim, ninguém olha pra ele, né? Mas olha, ele sempre garante isso aqui, ó. 3 pontos, se você pegar outro jogo dele, ó, 5 pontos com 4 desarmes, né? O outro jogo dele, ó, aqui ele foi mal, não fez nenhum. Aqui você vai ver que ele já vai fazer 3 de novo. Então assim, é um jogo para ele manter esse 3. E por ser um jogo em casa, ele pode finalizar, pode fazer um gol de fora da área, pode dar talvez uma assistência. Então é uma aposta, é um nível aposta de jogador, mas que cabe também no seu time, beleza? O Arias é o mesmo perfil do Wellington Rato, tá? O Atlético Paranaense, veja bem, a gente tem que falar isso por quê? Porque se a gente pegar o time titular do Atlético Paranaense, a gente está falando de um time bom. Mas olha o quanto de dúvida tem aqui. Então isso abre espaço para jogadores que têm esse diferencial, que é o caso do Arias. O Arias, assim, ele não pontua muito com média básica, mas ele faz gol, ele dá assistência. Num jogo que vai ter muita chance dele bem. Se você relembrar esse time que está previamente escalado aqui do Atlético Paranaense, contra o Flamengo, você deu 3 assistências para o cara que bate escanteio. E deixa eu te falar quem bate escanteio. Ou é ele ou é o Ganso.
Então vai que numa dessa ele garante uma assistência ou duas, ou participa fazendo um gol, chutando. Eu acho que é uma boa aposta também, muito pelo time que vem a campo do Atlético Paranaense, tá bom? Essas são as dicas do bronze. Já adianto pra vocês que o prata também não muda. Assim, são jogadores apenas que eu vejo com um pouquinho a mais de potencial, entendeu? Não tem unanimidade, não tem aquela dica que é certeira, mas são bons jogadores. Bruno Silva. É muito difícil as pessoas olharem para um jogador do Avaí, né? Mas ele vem fazendo boas pontuações, né? Se a gente pegar aqui a volância do Avaí, a gente tem que ir como visitante, ó. Você vai ver que é um dos clubes que mais conquista. Por quê? Ó, olha o Bruno Silva, 8 desarmes. Aqui ele fez 3, mas fez mais faltas. Aqui 3 desarmes. Contra o Corinthians, 3 desarmes. Então assim, ele tem uma média de 3 desarmes nos últimos 5 jogos. Resumidamente é isso, nos últimos 4, na verdade, porque ele não jogou o quinto. Nos últimos 4 jogos o cara rouba 3 bolas por média. Só que o que acontece? Olha o time que mais cede. O Juventude, que justamente cedeu quanto pro Johnny? 3 desarmes. Quanto pro Tietê? 2. Quanto pro pessoal do Cuiabá? 4, 5. Tá vendo? Quanto pro pessoal do Bragantino? 3 desarmes. Então assim, se não tiver uma expulsão, um lance assim, capital por parte do Bruno Silva, ele garante pra você esse... Cadê? Ele fez uma pontuação literalmente dos 3 desarmes. Ele garante pra você esse 3 aqui. Esse 3 por volta do 3,80. Ele garante. Entende? Por quê? Porque pega o time que cede. E um cara que vem conquistando. Então, pra mim, é um cara muito pouco escalado, mas vale a pena, tá? Pelo que ele vai entregar. É meio que um garantido aqui sem, claro, não tomar um vermelho, né? Um cartão aí que faça cair a pontuação dele, tá? Vamos falar do Lucas Sacha. Já é a terceira vez que eu indico ele. Gosto do futebol do Lucas Sacha. É um cara brigador, vai na bola. Ele, nessa formação aqui, né? Ele joga mais pela esquerda. Só que o jogo que ele jogou em casa, ele teve 3 finalizações. E acho que roubou uma bola ou 2 só no máximo. O que eu tô querendo dizer com isso? Talvez o Ronald fazendo essa função, porque o Ronald é volante também, primeiro ou segundo, mas não é meia. E o Lucas Sacha pode ser que caia mais pra frente. Pega um time que cede desarme, né? Principalmente o Jefinho. Então o José Wellison para desarme tem mais potencial, já adianto, tá? Tô indicando o Lucas Sacha porque ele me passa mais confiança, mas o José Wellison pode roubar mais bolas, né? E o Lucas Sacha vale a pena, tá? Vale a pena porque ele é ofensivo. O time do Botafogo cede, né? O Vitor Sá que vai cair por aquele lado cede do mesmo jeito, né? Cede do mesmo jeito. Então, pra mim, cabe sim o Lucas Sacha. É um excelente jogador. Bom, vou estar falando aqui do Fausto Vera, mas eu vou incluir aqui também o Renato Augusto, tá? Eu tirei um print aqui desses 3 jogadores, né? Que jogam ali numa posição parecida com o Fausto Vera, por mais que o Fausto Vera caia um pouquinho mais para a direita do campo. Olha o posicionamento desses jogadores. São volantes, né? São volantes. Passa muito pouco do meio. Qual é a semelhança deles? Todos aqui fizeram mais que 4 desarmes contra o Internacional. O Lucas Sacha fez 9 desarmes. O Ranieri fez 4 e o Elton fez 7. Jogando em posições, né, de volante, né? No caso, o Corinthians provável, tá? No caso, o Corinthians provável não tem o Duqueiroz que foi suspenso. Então, quem vai fazer essa volância de meia ali provavelmente vai ser um desses dois. Só que eles não passam confiança, nem o Cantígio nem o Rony. Me passa já muito mais confiança o Renato Augusto e o Fausto Vera. Só que nesse time do Corinthians, jogando em casa, o Renato Augusto faz uma função bem de armação. Então ele cai mais pra cá, ó. Ele cai mais pra essa faixa aqui do campo. Enquanto o Fausto Vera, ele já pega esse corredor aqui e vem até aqui mais ou menos e vai pra assim, ó. Essa é a função do Fausto Vera, ó. E o Mosquito caindo por esse lado. Então, acredito que o Fausto Vera tem um potencial gigantesco marcando as subidas do Wanderson, as subidas do próprio Maurício que cai pro meio, do Carlos de Penha. Então pra mim cabe demais essa aposta no Fausto Vera. Ele tem também garantia aí de pontuar bem, na minha opinião. O Emiliano Martinez é um cara que assim, ninguém vai escalar. Ele é meia do América Mineiro, né? O que esse cara tem de diferencial? Por que ele tá aqui no Prata? Já vamos abrir aqui pra gente ter essa noção.
A gente já vai bater de cara com o time do Coritiba, que pra volante vem cedendo alguns desarmes. Tanto é que no último jogo, olha aí o Bruno Silva pela direita, fazendo 8, né? O Ranieri fez 2, o Lucas Ventura fez 2. Então assim, tem ali uma certa recorrência de desarme. Tem, olha aqui, 3 pro Jair, 7 desarmes pro Zaratio, né? Olha aqui, 6 desarmes pro Lucas Barbosa, jogando por onde? Pelo lado direito. Por quê? Porque os jogadores que jogam pela direita não passam confiança. Quem que joga pela esquerda ali do lado do Coritiba, né? Vamos pegar aqui rapidinho. Quem que joga por esse lado esquerdo aqui que cedeu tanto para os volantes da direita aqui que enfrentou? O Egídio, o Diego Porfírio aqui, esses meias como o Fabrício Daniel. Então, por que vale a pena você escalar o Martinez? Ele é um cara que tem 2 jogos apenas, mas até o momento ele fez um 6.9 e um 3.2. Tudo praticamente com desarme, acho que é 1 ou 2 finalizações ainda. Mas ele é um bom jogador. Joga em casa contra um time que precisa da vitória. Tendo todas essas estatísticas a favor, quando a gente olha para meia, a gente vai ver que tem um cedido interessante, ó. É o time que mais cedeu nos últimos 5 jogos, né? Quando a gente pega e abre essa faixa de meio campo, a gente vai ver, né? Olha o tanto de participação em gol aqui pro Fluminense, né? Sempre participando, passando dos 3 aqui. Muito por participação em gol, ó. Assistência. Então eu gosto sim do Emmanuel Martinez, beleza? É uma grande dica, uma grande diferença aí pro seu time. Agora a gente entra nos ouros. Bom, o Scarpa. Eu vou estar falando do Scarpa, mas eu vou estar adiantando também e falando do Bruno Tabata, que ambos estão prováveis aqui. Por que eu não estou indicando o Tabata? Porque a gente tem uma amostragem muito baixa, a gente não sabe como ele joga, se ele é bom pro Cartola, né, para geração de scouts. Eu prefiro garantir o Scarpa, por quê? Porque ele vai se tornar o batedor de pênalti na ausência do Veiga, bate as bolas paradas, é muito difícil ir sem o Scarpa. Essa é a verdade, entendeu? Eu acho que assim, se a gente for falar de uma unanimidade no meio campo, a gente já está falando de um. Gustavo Scarpa tem que estar no seu time, por ter a ausência do Veiga, assim como um plus para isso. Se você pegar as últimas pontuações dos meias, por exemplo, se pegar o último jogo, Bragantino e Corinthians, o Corinthians teve os meias pontuando bem, Nato Augusto fez 4, Fausto Vera fez 7, Mosquito ali que é um ponta foi bem. Então cabe sim o Scarpa, eu acho que é difícil a gente ir sem ele, muito pelo que o Palmeiras precisa mostrar, né? E pega um Bragantino que vive um mau momento, a gente tem que aproveitar isso, tá bom? Vamos estar falando agora do Vidal e do Vitor Hugo. Assim, são meias que pra mim não passam confiança, tá? Já adianto, não passa confiança, cara. E por que eles estão aqui? Porque por mando conquista, mas o Ceará não cede, só que nos últimos jogos vem cedendo razoavelmente. Cedeu bastante nesse confronto aqui contra o Botafogo, né? Contra o Palmeiras o Scarpa foi bem também. Mas o Ceará ele tem uma tendência de ceder muita finalização para aquele cara central, para aquele cara que busca a bola na entrada da área, sabe? Ou até que entra dentro da área. Eu não acho que é característica dos dois, talvez o Vitor Hugo um pouco, talvez, mas não acho que essa característica dos dois. Eu acho que os atacantes do Flamengo aí sim tem um potencial enorme nessa rodada. Já os meias, eu prefiro apostar. Prefiro colocar um Martinez, um Fausto Vera, um Lucas Sacha, até um Bruno Silva aqui, o pessoal do bronze, acho que cabe também, tá? E por fim, pra mim, outra unanimidade, se a gente for falar assim em quesitos que tem potencial, é o Zaratio. Olha aqui os últimos gols, né? Para que posição o Atlético Goianiense tomou? 4 gols de meia, né? Aí, além disso, se isso já não bastasse, o Atlético Goianiense vem cedendo ponto. Ó. É o time que mais cede ponto para meia. É o time que mais cedeu ponto para meia. Olha o Marquinhos Gabriel jogando numa função parecida, assim pode-se dizer, com o Zaratio. O Zaratio talvez joga um pouquinho mais para a direita ali, mas parecida. Fez 18, né? Ó, olha o Eduardo como foi bem, né? Olha o Praxedes, que não tem nenhuma regularidade. Olha o pessoal do Flamengo contra esse Atlético Goianiense no meio. Então o Zaratio é outra unanimidade na minha opinião, tem que garantir ele, bom nome. Se a gente olhar para volante, que é também uma característica no último mando, tá aqui, é o top 3 de mais cedidos, difícil a gente não ir com o Zaratio. Então eu acho que Zaratio e Scarpa é correr daquilo que tá
mostrando pra sua cara que tem muito potencial. E aí essa terceira vaga, eu sou muito a favor da aposta. Aquele jogador que você estiver a fim de escalar. Eu tô achando que o Arias, o time do Fluminense, vai fazer vários gols no cap reserva. Eu vou dobrar Cano e Arias, né? Pô, tô achando que o Goiás vai se perder lá na Vila Belmiro. Vou de Zanocelo. Então acho que cabe muito nesse terceiro nome. Mas olho para Zaratio e olho para Scarpa com muito potencial. E coloco os do Flamengo aqui muito pelo que o Flamengo gera. O Flamengo, por ser um time ofensivo, fez, por exemplo, o Vidal, que é um meia de característica de volante, fazer um gol. Fazer um gol adentrando na área do Botafogo. Então assim, cabe, tá? Cabe. Se você quiser pelo seguro, eu diria para você ir com o Vitor Hugo. Se você quiser arriscar, pode ir com o Vidal também. Mas veja, a gente tem que ficar ligado nas notícias do Flamengo. Eu tô falando desses nomes, mas pode ser que jogue um Everton Ribeiro. Se o Everton Ribeiro, por exemplo, jogar aqui, meu meio tá formado. Eu não mexo. Zaratio, Scarpa e Everton Ribeiro. Como ele não tá provável, a gente abre essa posição para outras ideias, para apostas, beleza? Vamos passar agora para os atacantes. Assim, mesma coisa, só que eu acho que o atacante ele tem mais potencial. Essa é uma rodada para você não fugir do 4-3-3. É unânime essa formação, beleza? Então vamos começar. O Pedro Raul, quem estava assistindo os meus últimos vídeos sabe que eu gosto muito dele. É um cara diferenciado. Tinha que estar num time assim, com todo respeito ao Goiás, um time maior. Um São Paulo, talvez um Corinthians, um Fluminense, um Internacional. Por quê? Porque ele é um cara muito bom de bola. Gosto dele. A zaga do Santos não me passa confiança, né? Se você pegar as últimas pontuações do João Paulo, são pontuações altas. E aí você fala, nossa, mas então ele é um monstro no gol. Beleza, é um monstro no gol. Mas isso automaticamente significa que o time está deixando finalizar. E quando a gente está falando de um finalizador, no caso que é o Pedro Raul, a gente está falando de um cara que tem potencial de fazer gol. Simplesmente isso, né? Então quando a gente olha aqui para o Goiás, tem potencial, porque vem pontuando bem. Nos últimos jogos, tá sempre aqui, verdinho, pontuando regular. Então, só que pega um Santos que não cede tantos gols. Esse é o ponto, por isso que ele tá aqui embaixo, beleza? Vamos continuar aqui. Eu tô falando do Dudu, mas aqui entra o Rony também. Por que eu tenho um pouquinho de receio desses caras do Palmeiras? Muito pela decisão que vai ter agora na próxima semana contra o Atlético Paranaense. Então a gente não sabe, né? Só que quando a gente olha para visitante, a gente vai ver que o Bragantino vem mal nos últimos mandos. Olha aqui. Olha como vem cedendo ponto. Beleza? Cedendo gol, né? Olha o Zé Roberto, gol de pênalti. Olha esse Vasco jogando pelo lado direito ali. Finalização na trave, finalização defendida, né? Gol do Caleri. Se você pegar aqui, gol do Churin. Se você pegar aqui, o Pita teve muita chance de fazer gol esse jogo. Então assim, eu acho que é interessantíssimo um jogador do Palmeiras, tá? Se a gente for, se eu fosse pelo menos indicar um mais pela regularidade, eu colocaria o Dudu, obviamente. Mas por potencial, eu acho que o Rony tem mais, até porque joga mais perto do gol, tá? Vou deixar indicado os dois apenas aqui. Para finalizar o bronze, eu vou falar de ambos. O Pita, né, o jogo que abre a rodada. O Pita e o Bissoli. Cara, esse é um jogo de desesperados, tá? É um jogo de desesperados. O Avaí vem tomando muito gol. E o Juventude, por sua vez, é a mesma coisa, né? Nos últimos análise de gols, todos os mandos, você vai ver que o Juventude fez 2 gols apenas e tomou 7. Tá vendo? Né? Não, peço perdão. E o Avaí tomou 7, né? Então assim, é um time que não faz gol contra um time que toma muito gol. Quando a gente muda a figura, é a mesma coisa. É um time que tem dificuldade de fazer gol, que é o caso do Avaí, contra o time que mais tomou gol, que o Juventude tomou 9 nos últimos 5 jogos. Então, assim, é difícil da gente olhar para esse confronto e falar, não, o Pita vai bem, não, o Bissoli vai bem. Mas que ambos têm, pelos cedidos do time que vai enfrentar, alto potencial, tem. Ambos têm. Né? Bissoli batedor de pênalti, tudo que cai no pé dele ele dá um jeito de finalizar. O Pita, a mesma coisa. Se a bola chegar nele, ele não pensa 2 vezes, dá um cortinho e bate, ou já bate direto. Então assim, é aposta, mas olho nesses caras que eles podem pontuar bem também. Passando por prata, mesmo caso dos meias, são jogadores que pra mim tem um pouco a mais de potencial. Marcos Leonardo não vem numa fase boa.
Isso a gente tem que falar. Não vem pontuando tão bem. Mas o Goiás é um time que a gente sabe que é frágil, mesmo que ultimamente vem, de certa forma, rendendo bem. Tem uma coisa aqui, se você acredita em histórico de confronto, esse é um jogo que sai muito gol, né? Então Marcos Leonardo e Pedro Raul pode fazerem muitos gols, né? Soteldo voltando, na verdade isso ajuda o Marcos Leonardo, né? Porque tem jogadores de melhor calibre para municiar ele para essas jogadas ofensivas, que é o caso, como eu falei, do Soteldo, né? O Lucas Braga jogando por aqui, já não sei se é tão bom assim, mas assim, o maior diferencial é o Soteldo mesmo, beleza? O Henrique Almeida, cara, o Henrique Almeida tem um potencial absurdo e ninguém vai olhar pro cara, né? O único problema dele, minutagem, ele sai nos 60, 70 minutos para entrada do Wellington Paulista ou para outro 9 entrar aqui. Então eu fico com medo, mas cara, é um cara que assim, pega um time do Coritiba, que é o time que mais toma gol. Simplesmente, nos últimos jogos é o time que mais tomou gol. Tomou 5 do Fluminense, praticamente tudo gol de atacante. Caio Paulista pela esquerda, gol. Arias, naquela bola que cai no segundo pau, na assistência do Cano, gol. Natan Meia, que chegou finalizando, gol. William dentro da área, 2 gols. Então assim, sabe, tá vendo? Como é que você não fala bem desse cara? O Coritiba é mal, o Coritiba é ruim defendendo, muita falha. E o América passa muito despercebido, mas é um time que dentro de casa sempre tá fazendo seu golzinho, ó. Inclusive o último, ó, quem fez. Por que pontuou mal? Porque perdeu o pênalti, imagina se faz. Já ia pra 16 pontos aqui. Então gosto sim do Henrique Almeida, tá um diferencial absurdo essa rodada. O melhor match que tem aqui é esse. Talvez o do Flamengo seja melhor pelo quesito do Flamengo conquista, mas o melhor match disparado é esse aqui, tá? Do Henrique Almeida. Aí agora um cara que eu tenho um feeling também nele muito alto. Eu tô achando que o Robson vai fazer um gol no Botafogo. Muito por essa formação, se assim for. O cara é o mais ofensivo, vai ter muita chance. Só que a defesa do Botafogo tá bem, na minha opinião. Não acho que eles estão mal assim. Se você pegar os últimos jogos do Botafogo, você vai ver que tá tomando uma média razoável de gols, né? Não tem nada assim absurdo. Inclusive esse jogo aqui contra o Flamengo demonstrou isso, né? Só o Pita mesmo que foi lá e fez 2 gols. Pode ser que aconteça o mesmo com o Robson, mas não tá cedendo tanto. Só que o Robson tá com cara que vai fazer gol essa rodada, beleza? Pra terminar, o Cano. Assim como eu falei, dica do Arias, o Cano tá no prata. Por quê? Porque é um jogador que passa mais confiança que o Arias, né? E quando a gente olha o CAP, a gente vai ver que é 8, né? 8, beleza. Mas quando foi o time reserva a campo, tomou 2 do Galo e 2 do Flamengo. E 5 do Flamengo, perdão. Então tomou 7 gols com esse time reserva. 7 gols com esse time reserva. Não é pouca coisa, é muita coisa. Tá? É muita coisa. Gol de zagueiro e gol de zagueiro. Olha como tem um padrão aqui. O que eu tô querendo dizer é gol de bola parada, gol de escanteio, gol de falta. Então o Cano, assim como os zagueiros do Fluminense, que eu não indiquei, podem ir bem. Porque assim, é difícil a gente indicar, né? Num jogo assim difícil, fora. Mas o Cano, vocês sabem, faz gol de cabeça, tem potencial de bola aérea. Então eu gosto sim do Cano. É o cara que vai estar lá na frente, vai ser municiado para fazer gol nessa zaga reserva do Paranaense. Vou até estar mostrando para vocês o time que vai a campo, ó. Orejuela, Matheus Felipe, Pedrinho, Anderson Paixão, goleiro reserva. O Bento não vai. Aqui pode ser que seja improvisado aquele cara que foi expulso contra o Palmeiras, né? Porque não vai jogar o jogo da volta. Ou joga o Pedro Henrique, que é o zagueiro titular, ali na forçação, né? Podemos dizer. Então acho que o Cano é muito bom. Para entrar no ouro, a gente vai voltar antes de falar do Hulk, naquilo que eu falei. O Ceará cede muito ponto para quem chega ali na frente da área ou então até entra na área. A gente tá em dúvida ainda, não tem a confirmação de que time o Flamengo vai levar a campo. Esse jogo é às 11 horas da manhã. A gente tem o Gabigol como provável, mas pode ser que até que não jogue. E a gente tem essa dúvida aqui, Pedro e Marinho, né? O Cebolinha tá aqui também. Só que assim, eu não confio em nada no Cebolinha, por isso que eu nem tá aqui. Eu prefiro esses jogadores que estão aqui. O que eu acho, né? Como eu disse, o Ceará sofre na bola aérea. Isso é um potencial para quem? Pro Pedro. O Pedro tem o maior potencial aqui. E o Marinho pega a rebarba disso. Por quê? Pra bola ser aérea, alguém tem que chutar essa bola, né? E quem tá chutando escanteios e faltas? O Marinho. Na ausência do Arrascaeta, na ausência do Everton Ribeiro, é o Marinho que faz isso. Então eu gosto muito desses nomes. E o Gabigol é o homem gol, só que vive uma fase que tá sendo inimigo da rede, né?
inimigo das traves aí, não vem fazendo gol. Mas o Gabigol, a gente sabe do potencial dele. É um baita jogador. Eu acho que é uma rodada que ele tem que estar no seu time. Pelo menos um atacante do Flamengo. É isso que eu tô querendo dizer com esses 3 jogadores aqui no Ouro. Tem que ter um atacante do Flamengo no seu time. Você escolhe. Se você quiser colocar o Gabigol, se você quiser arriscar alguém que tá em dúvida, beleza? Por fim, o Hulk. Assim, o pessoal tá indo em peso nele. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas assim, é um jogo que pega um time que tá desesperado, vai ter que atacar. E o Hulk é o Hulk, cara. Bate pênalti, bate falta. Assim, vem dando muito azar com a gente, mas é o Hulk. Vai falar o quê? Né? Vai falar o quê? Pode ser que algum desses caras que eu dei a dica aqui pontue 15 pontos. Né? O Cano, vai que o Cano faz 2 gols. Vai que o Pita faz 2 gols, né? Vai que o Henrique Almeida dá um gol e uma assistência. Vai que o Marcos Leonardo faz um gol e mais 4 pontos de média básica. Provavelmente esses caras vão pontuar mais que o Hulk. Mas qual é a certeza do Hulk? Que se tiver pênalti, ele bate. Se tiver falta, ele bate. Qualquer chance de gol do Atlético Mineiro passa pelo pé dele, né? Então é difícil de sem Hulk contra um Atlético Goianiense que também não passa confiança, né? Então, dito isso, essas são as minhas dicas para a rodada, beleza? Bem compactado, bem descrito essas dicas. Esse é o nosso time. Vou estar explicando aqui o meio, como eu disse, as unanimidades. Zarate e Scarpa não tiro do time. E vou estar fazendo essa aposta por enquanto. Caso não mude nada na escalação do Flamengo, vou de Emmanuel Martinez. Acho que é um bom nome, uma aposta no meio que eu quero estar fazendo. Acho que tem um confronto favorável para ele fazer pelo menos os 3 pontinhos dele aí. E se participar em gol ou assistência, a gente dá uma boa mitada. O Hulk, como eu disse, não passa confiança, não passa nenhuma. Mas a gente tem que dar um voto de confiança para ele. Fez gol na última rodada, numa falta ali bem mandrake, né? O goleirão deixou passar. Mas ele tem muito potencial. Isso não vai mudar, beleza? E aí eu dobrei o Flamengo. Vale ressaltar que eu botei o Marinho no banco. Por que o Marinho tá no banco? Porque se o Pedro... surgir a notícia que o Pedro não é titular, eu faço as alterações aqui. O que eu tô querendo dizer com isso? O meu capitão vai ser ou o Pedro ou o Marinho. A não ser que nenhum dos dois seja como provável até o fim do mercado, né? Até o fim de fechar o mercado. Aí eu passo pro Gabigol provavelmente, ou para um Zarate, pro Hulk, ou pro Scarpa aí. Mas em princípio eu quero buscar esse cara do Flamengo. Não por ser diferencial, porque ninguém vai ter. Óbvio que pouca gente vai ter mesmo. Vai ser um diferencial. Mas sim porque eu enxergo o potencial maior para esse cara. Ou que vai cobrar a bola parada, ou que vai estar lá dentro para cabecear essa bola para dentro do gol. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Fechou. Esse é o time do canal até o momento. Beleza? Vamos esperar. Talvez eu possa fazer alguma alteração aqui nesse Fortaleza. Diminuir uma peça para ficar menos pesado, né, no Fortaleza. Poderia colocar alguém de Fortaleza aqui, um Robson, né, um Lucas Sacha, porque tem potencial, mas por enquanto vou estar mantendo o time assim. Qualquer atualização sai aqui no Dicas do Arthurzeira, beleza? O time vai ser postado. Por favor, curta esse vídeo, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você tá com algum feeling em alguém, beleza? Vou agradecer e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, valeu!